no TCC, eu vou trabalhar o referencial teórico. Eu não estou ainda trabalhando, como eu já havia dito nas aulas anteriores, eu não estou entrando na etapa 2, porque até o dia 30 deste mês vocês têm que entregar a etapa 1. Então, eu estou me dedicando o máximo para trabalhar bem essa etapa 1 com vocês e para não haver dúvidas, né, na hora de estar produzindo o TCC nesse momento. E, realmente, a etapa 1 é a etapa que, além de ser uma novidade, porque vocês estão se ambientando no TCC, nesse momento, o referencial teórico é a base de todo o trabalho de vocês. Então, ele é muito, muito, muito importante. Ele que vai dar sustentação teórica para o tema de vocês e para o desenvolvimento do tema também. Então, hoje eu vou passar pelo referencial teórico, explicando um pouquinho mais do que se trata ele, né? Então, o referencial teórico, ele pode também ser denominado de revisão da literatura ou da bibliografia ou fundamentação teórica. Os 4 nomes querem dizer a mesma coisa. Se vocês encontrarem em algum momento a palavra referencial teórico ou fundamentação teórica ou revisão da literatura bibliográfica ou bibliografia, é a mesma coisa, se trata do mesmo assunto. E, na realidade, como eu já havia dito nas aulas anteriores, e reforçando novamente, o referencial teórico é a pesquisa e estudo bibliográfico que vai dar sustentação teórica ao seu trabalho acadêmico, seja ele o TCC, seja numa pós-graduação, vai fazer um mestrado, um doutorado, ou até escrever um artigo científico acadêmico. Então, todo trabalho acadêmico é mediado, é sustentado, embasado no referencial teórico. E também tem gente que confunde referencial teórico com referências bibliográficas. Já aconteceu isso de um aluno confundir as duas coisas. E ele me enviou, isso já faz muito tempo, e ele me enviou, na primeira etapa, as referências bibliográficas, porque tem, às vezes, esse mal-entendido, né? Então, referencial teórica é uma coisa, a referência bibliográfica é o que vocês colocam no final do trabalho. É a referência, é a bibliografia que vocês estudaram. São os autores e as obras que vocês estudaram. Então, vocês vão colocar no final do trabalho as referências bibliográficas que vocês utilizaram para desenvolver o referencial teórico, e essas referências bibliográficas, elas têm que estar de acordo com as normas da ABNT, tá ok? Então, como está dizendo aqui, são nomes de livros, artigos e autores. Então, é isso que é a referência bibliográfica. A construção teórica e conceitual do TCC, sobre o tema que vocês vão pesquisar, elas têm uma íntima ligação com a bibliografia. Vocês podem notar que, lá na plataforma do nosso TCC, existem 3 eixos temáticos, e cada eixo temático existe uma indicação bibliográfica de estudo e pesquisa básica para vocês se embasarem a partir do tema de vocês nela. Mas vocês também podem expandir essa referência bibliográfica. Aqueles livros, autores indicados em cada eixo, eles são a base, mas vocês podem também procurar outros livros e autores que vão casar com o tema e que discutem essa temática que vocês estão desenvolvendo no TCC. Também é importante revisar todos os trabalhos disponíveis
sobre o tema, objetivando selecionar o que poderá ajudar na sua pesquisa de TCC. Por exemplo, podem existir artigos, teses, outras monografias ou TCCs, e até dissertações, abordando a temática do que vocês estão tratando. Então, coloca o tema de vocês lá no Google, pesquisa, material acadêmico, coloca assim, dissertação, o tema de vocês, ou tese e o tema de vocês, TCC, monografia e o nome do tema de vocês, porque essas pesquisas que já foram desenvolvidas também podem estar ajudando vocês a desenvolver o referencial teórico, né? Outra coisa muito importante são os cuidados que eu até coloquei aqui bem em destaque em relação ao referencial teórico. Eu não pode, de jeito nenhum, fazer nenhum tipo de cópia, plágio, porque isso se configura em crime, tá? Como se tivesse, não, está roubando a obra de um autor. Ele desenvolveu, ele teve um trabalho intelectual de pesquisa, de estudo, para fazer um livro, para desenvolver sua ideia, sua tese, e, assim, não pode de jeito nenhum. Eu sei que vocês já sabem disso, mas nunca é demais reforçar essa questão. Até porque, quando eu vou analisar o TCC, eu busco em sites, isso é uma norma que todos nós professores temos, de fazer busca em sites antes de avaliar e dar nota se foi plagiado ou não, tá ok? Então, é muito importante tomar cuidado com isso. As citações devem ser feitas corretamente de acordo com as normas da BNT, seja elas indireta ou direta. Eu vou, no final desse PowerPoint, tem até exemplo que eu vou passar para vocês. O referencial teórico tem que ter lógica e encadeamento das ideias. É como se fosse uma costura. Então, você começa a dar um ponto, aí tem um próximo ponto, e ele tem que estar todo alinhado, não é? Não dá para costurar de qualquer jeito. Você vai fazer um bordado, qualquer coisa, você um ponto segue o outro, ou seja, tem que ter coerência. Então, é como se eu for contar uma história para vocês. A história que eu vou contar para vocês tem que ter uma coerência. E vocês, para quê? Para entender. Então, como eu disse na aula online passada, vocês têm que escrever como se eu não conhecesse nada do tema, porque eu vou ler. Então, vocês têm que explicar para mim o que vocês estão desenvolvendo em relação ao tema. Então, a escrita tem que ser para o outro. E o outro que vai ler, ele tem que entender, certo? Porque não dá para fazer uma coxa de retalho, porque aí não tem lógica, não tem sentido, não tem começo, meio e fim. Aí vira uma compilação de frases sem sentido. Então, o referencial teórico é como se vocês fossem contar uma história. E essa história tem que ter um entendimento para quem vai ler. Então, vocês têm que escrever como se eu não soubesse nada a respeito. E vocês têm que escrever como se tivesse que fazer eu entender a respeito disso, né? Outro cuidado com o estilo do texto. O referencial teórico não pode ser apenas segundo Araújo, segundo Marx, segundo Weber, segundo Durkheim, de acordo com Magnani, de acordo com Lefebvre, para Marx, para Durkheim, senão fica uma coisa repetitiva, aí fica aquele engodo, a leitura não tem uma fluidez. Então, vocês precisam escrever de uma forma fluida,
e, e uma escrita acadêmica, tá? Acadêmica, porém didática, tá? Então, não pode ter palavras assim rebuscadas, tem que ser de forma acadêmica a construção do parágrafo, né? Vocês, lendo a bibliografia, vocês vão entender ou já entenderam o que eu estou dizendo. Quando você pega um autor, um texto do autor, você vê que ele tem uma linguagem para aquela obra dele. Aquilo é uma linguagem acadêmica, tá? Porque a gente tem vários tipos de linguagem na escrita. Então, mas na área acadêmica tem que ter um formato, tá? É importante também o posicionamento sobre quais autores você adotou para desenvolver o seu trabalho acadêmico. Então, cada autor ele tem uma visão, ele tem uma ideia, ele desenvolveu uma teoria. E nem sempre o outro autor que também trata do seu tema concorda, mas você pode usar os dois. E também pode fazer uma discussão entre autores que discordam e desenvolver o tema a respeito disso, entendeu? Você pode estar apontando que um diz uma coisa, outro diz outra, mas que eles não são divergentes, e sim, eles se complementam, se casam, tá? Bom, toda pesquisa científica, acadêmica, ela tem um método e um objetivo também. No caso, o objetivo é a produção do conhecimento científico, é constatar que aquilo que você está desenvolvendo é verdade. Você está desenvolvendo a partir de um estudo, a partir de referências bibliográficas, de autores que discutem e desenvolveram teorias sobre aquele tema. E para que o conhecimento possa ser considerado científico, é preciso identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. Ou seja, determinar o método que possibilitou você chegar até esse conhecimento. No caso, é a trajetória das referências que você vai usar para fazer o embasamento do seu tema no referencial teórico. E também o método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir tal conhecimento. Então, vocês podem adotar como método de estudo bibliografia de autores, artigos, vídeos, sites que têm que são confiáveis, que são sérios. Wikipédia, nem pensar. Wikipédia, em nenhum trabalho acadêmico se usa. Isso não é tolerável, tá? Na academia, você tem uma gama de autores, de livros, artigos, pesquisas, teses, dissertações, monografias, que as pessoas se empenharam para desenvolver aquilo. Elas passaram anos estudando aquilo. Aí vem com uma definição do Wikipédia. Pelo amor de Deus, não. Esses sites que não são de confiança, não. São sites acadêmicos, tá? De universidades. Então, você tem sites de várias universidades, você tem sites de pesquisa da USP, da PUC de São Paulo, da UFRJ, a Universidade Fluminense, você tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, vocês têm uma série de universidades estaduais e privadas e também federais que têm todo um trabalho, tem um portal de periódicos e de pesquisa em cada site de universidade. Então, vocês têm que buscar nestes sites, tá ok? Então, dando sequência aqui ao que
se define por referencial teórico. A fundamentação teórica ou referencial teórico é a descrição e análise crítica de toda a parte que se pretende discorrer sobre o tema. O desenvolvimento costuma ser subdividido em seções, conforme a necessidade, não é obrigatório. Você tem essa liberdade, você pode fazer o trabalho assim, apresentação, introdução, justificativa, referencial teórico, conclusão. Existem várias formas que você pode seguir. No caso do nosso TCC, é a etapa 1, 2 e 3, e cada etapa ela solicita uma produção teórica acadêmica, tá? Deve-se fazer uma exposição reflexiva sobre as teorias necessárias para entender e esclarecer o objeto, o tema da pesquisa. Nesse aspecto, a revisão da bibliografia indicada visa desenvolver as contribuições teóricas a respeito do tema abordado. Assim, é importante expor os argumentos de forma explicativa e objetiva, ou demonstrativa. Então, você pode explicar de forma objetiva, ou também tem pesquisas que precisam de uma determinada demonstração, principalmente pesquisas na área de exatas, biológicas, precisa de um processo de demonstrar aquele processo que você está dizendo que construiu, ou de uma certa inventabilidade, né? Também consiste em apresentar conhecimento da bibliografia básica e do assunto abordado. Isso é muito importante, vocês têm que demonstrar que estão dominando aquele assunto. Um dos passos mais importantes na pesquisa acadêmica é a fundamentação e revisão sistemática da bibliografia. Novamente, eu estou insistindo nisso. Essa expressão é utilizada exatamente para se referir ao que estão falando, pesquisando e publicando sobre o tema, assim como revisão bibliográfica ou referencial teórico, que são todos sinônimos iguais em seu formato. Então, revisão bibliográfica, como eu disse no começo, da literatura, fundamentação ou, teórica ou referencial teórico, eles são sinônimos, né? A fundamentação teórica serve para mapear, compreender, esclarecer, refletir o que já foi dito até o momento sobre o tema que você vai pesquisar na sua monografia ou TCC, artigo, tese, dissertação, enfim. Por meio da fundamentação teórica, você irá desenvolver a escrita, aprender a revisar, interpretar dados e informações e também expandir os seus conhecimentos sobre aquele tema que você vai desenvolver no seu trabalho. Aqui eu estou novamente dando algumas dicas para o referencial teórico, que são importantes. A melhor forma para a construção da fundamentação teórica é fazer fichamento das leituras. Isso eu falei na aula passada. Isso é uma dica muito importante, vai lendo, vai grifando, vai anotando o que você acha relevante, o que você refletiu sobre aquele parágrafo, vai lendo em um caderninho do lado, explicando, anotando tudo. Compra um caderno só para o TCC e vai anotando tudo que você acha relevante, tá? Vai fazendo observações, porque é como se fosse um diário. Depois você vai precisar daquele diário que você fez na hora que você estava estudando um livro, um tema, anota o número da página, anota o nome do livro, o ano da obra, enfim, vai fazendo anotações. Aliás, o ideal é que tudo que você leia a respeito do tema, como eu disse até agora, seja fichado. Você estando com as leituras em dia e os fichamentos prontos, comece já a construção do seu texto.
juntando os argumentos que você vai desenvolver e que se relacionam, também explicando os argumentos contrários, aquilo que eu falei antes, de um autor, às vezes não concorda, são diferentes as ideias, ou elas não estão na mesma linha, mas elas podem se complementar. Caso existir no caso de existir entre as pesquisas que você está desenvolvendo. Você não precisa necessariamente se posicionar em relação ao que você está escrevendo, a favor ou contra, e sim refletir e chegar às suas ideias e às suas conclusões, que vai ao encontro do tema da sua pesquisa. Como esse formato de trabalho exige o estudo e fichamento de muitos trabalhos, obras, autores, o cuidado com o plágio deve ser redobrado. Às vezes a gente escreve uma frase, anotou ali no fichamento que a gente acha importante, e aí depois não lembra se é sua na hora da sua reflexão ou se é do autor. Então, sempre na hora que você fizer anotação de uma citação de autor, coloque entre aspas o sobrenome dele, ano e página da obra. Assim você vai conseguir se guiar melhor, tá? Como eu disse, né? Plagiar é crime, mais uma vez eu reforço. Quem escreveu e produziu o que você está lendo é o autor, o dono daquela produção, daquela obra. Qualquer texto produzido por alguém é da propriedade dela, é privada, é sua propriedade. Copiar essas ideias sem a permissão do autor é um crime, pois configura uma forma de roubo, e roubar ideias é plágio, e plágio é crime. Então, fiquem atentos. Aqui é o que eu falei do tipo de citações, né? Então, existem citação direta, indireta, citação curta e longa. Aqui eu estou falando da citação indireta e dando um exemplo. O objetivo é expressar determinada ideia de modo mais acessível, com uma linguagem de fácil compreensão. Então, nesse sentido, esse formato de citação deixa claro que você entende o conteúdo de forma correta. Inclusive, pode até explicar a ideia com seus próprios termos. E aqui tem uma citação, um exemplo da citação indireta, como vocês estão vendo aqui no final. O Soares, está vendo? Ano da obra e número da página. Aí diz que está dizendo a ideia, com seus termos, com as suas palavras, a pessoa escreveu a ideia do Soares, desse autor, com as palavras dela, mas a ideia não é dela, é do Soares. Então, é importante, você pode escrever a ideia desse autor com suas palavras, mas a ideia é dele. Você está explicando para mim a ideia desse autor, tá? Então, tem que pôr ano e número de página direitinho. A citação direta, ao contrário da citação indireta, é feita com as palavras do autor, exatamente igual, original, o texto original. Ou seja, é uma transcrição dos exatos termos da fonte de pesquisa. Então, tem um exemplo aqui do autor, ó, aspas, tá? A frase do autor, e depois, no final da frase, fecha aspas, o nome do autor em caixa alta, quer dizer, o sobrenome do autor em caixa alta, ano da obra e número da página, tá? Então, isso aqui é uma citação direta, é quando você está escrevendo o que o autor disse exatamente igual. A citação direta curta. A citação direta curta vem de trechos reproduzidos do texto original de, no máximo, 3 linhas. Você deve citá-lo ao longo do texto. Então, no meio, no corpo do seu texto, você coloca a citação dele, né? Então, aqui, ó, um exemplo. Segundo Anderson, a ano e obra
abre aspas, essa é a função da economia, tarará, fecha aspas. E, por fim, a citação direta longa. É a transcrição de trechos maiores da fonte de pesquisa. Para se ter uma citação direta longa, deve ter mais de 3 linhas. E é este formato que eu estou mostrando aqui na tela que tem que ser. É esse formato, de acordo com as normas da BNT. A formatação da citação direta longa deve ser apresentada com recuo do lado esquerdo para direito, de 4 centímetros, de forma separada, com fonte no tamanho 10, espaçamento simples, alinhamento justificado e entre chaves e sem aspas. Vocês estão vendo aqui exatamente o exemplo de uma citação longa, o formato que tem que ser, tá? Mas tome cuidado com o excesso de citações diretas longas no seu texto. Quando elas são muito utilizadas durante o texto todo, acaba ficando uma leitura muito chata, desinteressante, a pessoa não quer ler mais, porque só está se referindo ao que o autor está dizendo, ao que o autor está dizendo. Então, se é um trabalho que tem um monte de citação se referindo ao autor, então eu vou ler o autor diretamente, não um trabalho de pesquisa da pessoa que está citando aquele autor. Então, cuidado com o excesso de citações curtas ou longas. Vocês têm que também usar reflexão e trabalhar isso o tempo todo no desenvolvimento do TCC. Tá ok? Então, pessoal, infelizmente, hoje, como toda aula, eu também me lamento, são só 20 minutos de aula online, e na próxima aula eu vou dar exemplo de referencial teórico.